cessou e veio a bonança. Então lhe disse: onde está a vossa fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedecem? Amém? Amém. Você conhece esse Deus, amados? Glória a Deus. Como falou aquela canção, você tem tido essa intimidade com esse Deus? Você não tem deixado de ser religioso, né? E ser um cristão. Essa semana a gente estava conversando muito sobre isso. Aí eu sou católico, eu sou da igreja tal, eu sou disso, sou daquilo. E eu disse: olha, eu sou cristã. Eu sigo a Cristo. É só isso a minha religião. Porque só seguia ele, né? Os discípulos de Jesus, eles conheciam bem o mar da Galileia, né? Os ventos, os redemoinhos, as tempestades. Para eles, Jesus não tinha noção da gravidade da situação, pois sabiam que ele não era natural da região. Quem conhece o mar da Galileia, como eu, né? Tive o privilégio de andar em cima daquelas pedrinhas. O mar da Galileia, ele é cheio de pedrinhas assim, ó. Ele não é praia, é pedrinhas. E tu machuca o teu pé se tu não for calçadinha ou até mesmo com uma meia, sei lá, porque aquelas pedrinhas elas te machucam, né? E quando nós entendemos que Jesus está no nosso barco, né, mas que às vezes a gente não entende, a gente não se dá conta que Deus está no nosso barco, Ele está conosco. Nós podemos encontrar a capacidade sobrenatural de descansar em meio a qualquer circunstância. Amém. Mas para isso, nós precisamos entender que com Deus, com Jesus, é tudo no sobrenatural. E às vezes nós queremos viver momentos natural. E aonde o milagre não acontece, né? Até mesmo porque o Senhor, Ele havia dado uma palavra, eu vou falar muito sobre isso, que eles passariam para o outro lado. O Senhor tinha dado essa palavra para eles, né? Se você ver mais na frente, no versículo 26, no outro lado, eles iam enfrentar um endemoniado de Gadara. Todo mundo conhece, né, essa história? Aqueles que foram, aquele demônio que foram para a manada de porcos, né? Todo mundo conhece essa passagem. E havia uma guerra muito grande para chegar naquele lugar. Porque esse homem, esse gadareno, ele foi liberto. E esse homem, ele se tornou um missionário naquela cidade. Imagina você, um homem que vivia no sepulcro, que vivia nu, não se chegava a ninguém. Agora ele foi liberto. E ele foi o primeiro homem a pregar para os gentios, antes de Paulo, esse gadareno. Ele foi o primeiro homem. Porque Jesus disse para ele, ele queria seguir, não, volta. E muitas vezes o Senhor está falando conosco. Vai e faz a tua parte, lá onde você precisa fazer. Uma lição para nós. Todos nós vamos passar por tempestades, amados. Não tem como você estar nessa terra e você não passar por tempestade. Você vai estar sempre passando por alguma tempestade, né? E às vezes as pessoas dizem assim pra gente, quando a gente está passando por um perrengue, uma luta muito forte, né? Desanimados, às vezes acontece, amados, nós somos carne. E a gente desanima às vezes. Só que as pessoas até dizem pra gente, não, busca mais o Senhor, faz mais, porque Ele vai, seus problemas vão ser resolvidos. Ah, mas é mentira, isso não é verdade, tá?
Eu vou dizer para vocês o que o Senhor tem falado no meu coração. Não é novidade. Os problemas, eles vão continuar até nós estarmos prontos para suportar qualquer tempestade. Porque é só assim que o Senhor forja o nosso caráter. As tempestades, elas vão sempre existir, até a vinda de Jesus, até nós morrermos. Se nós estivermos prontos, amados, não se preocupe não, porque se você estiver pronto, o Senhor vai te levar. Você não fica entre nós. Os prontos sobem. Então eu digo assim, meu Deus, eu não estou pronta ainda, porque eu ainda não subi. Meu marido sempre pedia, né, para o Senhor levar ele, ele se sentia cansado. Eu disse para ele, não adianta pedir, meu filho. Porque se tu tivesse pronto, ele já teria te levado. Não está pronto ainda, mas não adianta você achar que não, porque, né, muitos se voltam contra o Senhor, né? No versículo 25, Jesus disse a eles: onde está a vossa fé? Se eles tivessem prestado atenção na palavra do Senhor, eles podiam ver que na parte B do versículo 22, Jesus disse: passemos para a outra margem do lago. E amados, aqui está o ponto-chave dessa pregação. Muitas vezes Jesus está dizendo para nós: amado, passamos para lá, vamos seguir, vamos para o outro lado. E você está aqui ainda, ficando nas coisas lá de trás. E para nós passarmos de nível, para nós crescermos, nós vamos passar por dor, nós vamos passar por muita coisa, mas nós precisamos avançar. Como diz Paulo, esquecendo pelas coisas que para trás ficaram, mas seguindo em frente. E muitas vezes o Senhor está dizendo: vamos passar para o outro lado, porque lá no outro lado tem uma missão para nós. Vamos deixar essas coisas, esse desânimo, essa falta de fé, que às vezes a gente fica assim, né? Vamos deixar isso para trás. Vamos seguir em frente. Vamos fazer aquilo que o Senhor está pedindo, né? Todos nós temos uma promessa para cumprir. Glória a Deus. Todos nós temos. Verdade. Todos nós precisamos. E Deus está falando, né? Preste atenção no que eu estou falando com você. Amém. Mas sabe quando você dobra o seu joelho e você não tem mais o que clamar? E você fica quieto, você só chora. E lá, no finalzinho do choro, né? A gente começa a dizer, falar com o Senhor. Senhor, né? Porque a gente é muito dos porquês, né? Por que isso, Senhor? Por que isso? Enquanto você ficar perguntando por quê, Ele não vai te responder. Porque Ele quer que nós avançamos para depois Ele responder. E às vezes a gente fica contendendo com Deus. E eu creio que Deus, Ele não é feliz nisso. E Ele está dizendo para a gente prestar mais atenção. O nosso Deus, Ele não pode mentir. Nenhuma promessa vai falhar na nossa vida. Você tem promessa, não tem na sua vida? Quantos aqui tem promessa? Amém. Quantos têm propósito? Todos? E é engraçado, né? É um alerta para nós. Porque quando nós estamos passando por esses problemas todos, por essas batalhas, às vezes a gente, né? Parece que não vai dar, parece que não vai dar. Mas Deus, Ele está vendo tudo e Ele se preocupa com você. Ele vai cumprir na tua vida tudo aquilo que Ele prometeu. É tempo de nós estarmos buscando mais a palavra, amados, porque olha só, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, a qual nossos filhos, nos colégios, em tudo que é lugar, eles estão sendo orientados por uma força muito maior. Tem potestades que estão aí para debater aquilo que o Senhor está ministrando na sua palavra. E vai ter um tempo, amados, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, que eles já estão mudando a Bíblia, tá? Tem uma igreja, eu não sei onde que é,
A Unilda, que é muito inteirada dessas coisas, quando ela me disse. E eles estão mudando a palavra. Então, a única forma de nós nos mantermos firmes é decorando a palavra, tá, amados? Porque vai chegar um tempo que a Bíblia vai estar toda distorcida. E você não vai poder mais ler. E você tem que estar preparado, você tem que começar a memorizar aquilo que é importante para você. E nós, fala a verdade, somos preguiçosos, não é verdade? Não adianta você dizer, porque você lê muito. Tem uma pessoa que eu admiro muito e essa semana ela falou, e ela disse assim, não adianta você dizer que você lê bastante, que você ora muito, porque é difícil orar, é difícil ler a palavra, porque tudo que o inimigo não quer é te deixar. Ele quer só te dar desânimo, ele quer só falar tudo ao contrário. Se você tem propósito, então, meu Deus, ele só quer te tirar do foco. É só isso que ele trabalha, né? E eu quero tem coisas aqui que eu escrevi no momento que o Senhor me deu, muito forte, e que eu fiquei dizendo para o Senhor, meu Deus, eu li tanto essa palavra e eu nunca prestei atenção no que o Senhor estava falando, porque eles ficaram com medo, mas o Senhor falou várias vezes, nós vamos passar para o outro lado. Se o Senhor disse que nós vamos passar, é porque nós vamos passar, né? Não importa a tribulação que nós estamos passando, o que importa é nós clamarmos ao Senhor e pedirmos a ajuda dele. Às vezes, nós temos vergonha até, às vezes, de pedir ajuda para o Senhor. Às vezes nós somos orgulhosos. Mas o Senhor, Ele quer que nós pedimos ajuda para Ele. Tem coisas que é difícil a gente resolver, amados. Quando você passa por muita dor, como a gente tem enfrentado muitos processos doloridos, e às vezes a gente acha assim, meu Deus, como que pode acontecer isso com a gente, né? Como que uma pessoa que a gente ama e nos traz de uma forma dessa, né? E isso fica um pouco difícil porque existe algo dentro da gente que o ser humano, ele é carne, ele se magoa. E Deus não quer que a gente se magoe. Então, quando você vê que você está meio, sem brilho, está meio triste, então pode ver que tem alguma coisa errada ali. Se você não consegue resolver, perdoar, peça ajuda para o Senhor. Seja sincero, Peça para o Senhor, Senhor, me ajuda. É difícil essa situação. E assim a gente vai vencendo todos os dias, Ainda que os nossos olhos pareça que o Senhor esqueceu de nós, mas nós vamos sempre confiar nele e descansar nele, amados, porque ele não esquece de nós. Embora você está pensando que ele não está nem aí para você, ele está ali do teu lado, em todo o tempo. Você não precisa sentir, porque às vezes ele está ali e nós não sentimos. Às vezes nós sentimos, mas às vezes nós não sentimos, mas ele não sai dali, ele está ali do teu lado. Glória a Deus. Dormir ali, Jesus dormiu. Significa que ele está no controle. O Salmo 138 diz que ele vela pela sua palavra. Ele vela pela palavra dele. Ele disse que eles iam passar para o outro lado. E se ele dormiu é porque ele estava descansado, E aí, às vezes a gente se pergunta, onde está a nossa fé? Porque às vezes nós não descansamos. E a palavra toda do Senhor, ela diz, descanse, não temas, eu estou contigo. O Salmo 23 diz, ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. O Salmo 91 diz, que 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, e eu não sofrerei nenhum dano. E se você orar a palavra, Deus tem compromisso com a tua vida. Precisamos orar a palavra, amados, orar mais a palavra, declarar, eu não aceito isso, Senhor, na minha casa, eu declaro, inimigo, tu não tens poder
desânimo, nem sobre essa falta de fé. Vai embora daqui. E a gente não tem que declarar a palavra, porque o Senhor, Ele faz mediante a palavra. Glória a Deus. Amém, amados? O Senhor, Ele vai fazer mediante a palavra. Amém. Precisamos fortalecer a nossa fé, eu já falei, né? Você está cuidando do seu medo ou da sua fé? Quem você está alimentando? No momento de muita turbulência, nós precisamos tomar uma decisão consciente de fortalecer a nossa fé. Olha só, se você fortalecer o seu medo, a sua fé vai se enfraquecer. Mas se você fortalecer a sua fé, o seu medo, ele vai desaparecer. Não dê lugar à preocupação. Se encha com as promessas de Deus. Se fortaleça a sua fé. Se você for um praticante da palavra, você vai ver que tem muitas promessas aqui pra gente. E todas vai se cumprir na nossa vida, amados. É a palavra do Senhor. Se Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Pode o diabo fazer o que for, mas não adianta. E às vezes a gente acha assim, mas isso está acontecendo comigo. Mas Deus está permitindo, amados. Deus está permitindo. Não adianta. Ele está permitindo. Ele permite todas as coisas da nossa vida. Na questão do barco, né? Jesus, ele já tinha dado uma palavra. Vamos passar para o outro lado. E sabe quando Deus falou muito comigo sobre essa palavra? Sobre passar para o outro lado, eu comecei a pensar, meu Deus, como a gente tem falta de fé, né? Às vezes Deus diz para a gente, Deus diz, eu vou fazer isso. E a gente continua com a preocupação, continua ansioso, né? É como se a gente dissesse assim, não, eu não creio. E tudo é pelo crer. Se Jesus falou, está falando, ele não volta atrás. Né? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo vai passar. E ele diz, não temas. Diga para você mesmo. Não darei ouvidos ao medo. Diga para o seu amado, para o seu vizinho do lado. Não darei ouvidos ao medo. Mas coloque sua fé nas promessas de Deus. O medo nos deixa cego, amados. E é verdade. O medo não deixa você enxergar as promessas. O medo nos apavora. É verdade ou não é? O medo nos cega. Ele faz a gente não enxergar mais nada. A tua mudança interna, ela sempre vai refletir no teu exterior. Eu vou desligar aquele negócio. Você está preocupada com o roupa aí, a minha voz é alta. Quando eu cheguei aqui hoje, eu achava que eu não ia conseguir nem ficar aqui de pé, porque eles estavam com gripe, eles estavam lá em casa, os dois, e eu acho que já estava me dando também, porque eu cheguei aqui já de casa com febre. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou pregar? E olha, no primeiro louvor, glória a Deus, já estava no frio, veio esse calorão, e o Senhor, né? Mas amém, em nome de Jesus. A nossa mudança, né, interna, ela vai refletir no nosso interior. Lucas 9:1 diz assim, eu não preciso você abrir, que eu já escrevi aqui. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha só, é promessa para nós. Ele nos deu, né? Eu gosto muito quando eu me converti, eu tinha sempre essa palavra, né? E eu até gravei ela, Marcos 16:15, que diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. E em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados.
comerão alguma coisa mortífera, e nenhum dano lhe acontecerá. Amados, isso é uma palavra poderosa. Porque o Senhor, Ele já nos deu poder. Ele já nos deu autoridade para nós repreendermos o mal da nossa vida. Mas é mais confortável para nós ficarmos naquela opressão ali, porque o inimigo ele trabalha 24 horas na vida do crente, tá? Porque ele não vai trabalhar na vida daquele que não tem compromisso com o Senhor. Amados, ele vai trabalhar na vida daqueles que são interessados no reino de Deus, amém? Ele não vai trabalhar naquele que vem aí no culto uma vez por mês, ou cada 20 dias, e fica sentadinho aí e não faz nada para ele. Ele vai trabalhar na mente de quem quer expandir o reino de Deus, que é uma promessa dele, que é uma ordem dele, ide, pregar o evangelho. Ele não diz que eu preciso ser pastora ou isso ou aquilo, para ir pregar o evangelho. Ele diz, ir pregar o evangelho, todo aquele que crê. Então ele conta conosco, para que nós vamos para outras pessoas alcançar o reino de Deus. E não preciso estar aqui no altar para ter esse poder. Eu posso começar a fazer a obra de Deus lá fora. E quanto mais eu faço lá fora, o meu testemunho ele vai valer muito também. O Senhor, Ele ama o nosso testemunho, né? Então aqui, ó, Ele nos dá essa ordem, né? Para que a gente vá, para que a gente cure, né? Em nome dEle, claro que é Ele, mas a autoridade Ele nos dá. Precisamos crer e ter fé e descansar em Deus, para cumprir a missão que Ele nos otorgou. O Senhor, Ele nos dá autoridade para, em seu nome, pregar o Evangelho. Eu já falei, né? Curar e libertar os cativos e oprimidos, e batizar os discípulos e as nações. Discipular as nações. Por causa dessa palavra de Jesus, foram comissionados os 12, depois os 70, e então veio a grande comissão, por meio da qual o Evangelho chegou até cada um de nós. Começou com os 12. Jesus, ele discipulou os 12. Depois os 70, ele mandou de 2 a 2, por isso que é bom, 2 a 2, irem e fazer a obra do Senhor. Talvez hoje você esteja olhando para a sua história de vida, sua realidade familiar, seus talentos e habilidades naturais, e pense que não é digno para a grandeza dessa missão. Eu quero dizer para você que você é digno. Amém. Você é digno da grandeza dessa missão. Não importa a sua família, de onde você veio, o histórico que você tinha, porque o passado é passado. O Senhor lança no mar do esquecimento. Amém. O Senhor só vê daqui para frente. E nós precisamos avançar, amados. É tempo da gente avançar. É tempo da gente pregar esse evangelho. É tempo de nós fazer alguma coisa. É tempo de nós começar a declarar: eu não aceito, a minha família é do Senhor. O meu marido é do Senhor. O meu isso, o meu aquilo. Aquilo que você proferir, declarar e crer com fé. Porque é quando eu creio que o Senhor faz. Não adianta eu proclamar uma coisa e eu não crer naquilo. Porque o inimigo sabe. Ele sabe quando a gente está com medo ou não. Entendeu? Então, porém, o chamado de Jesus, ele nunca dependeu e jamais dependerá das nossas capacidades humanas. Glória a Deus. O exemplo dos 12 escolhidos, todos tinham suas histórias de fraqueza. Mas em Cristo foram transformados e se tornaram poderosas testemunhas do amor do Senhor. A missão é grande, porque Deus é grande. E quem nos chama é o mesmo que nos delega. Amém? Amém. Toda autoridade e nos capacita e nos dá a missão necessária para cumprirmos o chamado. Eu já estou... Olha só, já estou encerrando aqui, é bem rápido. Se você aceitou Jesus e nasceu de novo pela fé, você também está agora comissionado e enviado com toda a autoridade para expandir o reino de Cristo. Amém.
levante-se, tome o seu ministério, olha só, e vá cumprir seu chamado hoje, no poder do Espírito Santo de Deus. Olha só. Eu mandei fazer a placa para Tijuca, tá? Estou fazendo tudo pela fé. Eu fiz a de São João. E nós começaremos um novo tempo e agora é uma igreja se movendo pelo Espírito Santo de Deus. E ela vai estar aqui, eu creio que essa semana, até o final da semana, ela vai chegar. Ela é linda, a placa lá. Não sei se você já viu a de São João, a de Canelinha. Eu tenho toda uma. Eu sempre vi que é São João, eu Canelinha, que é São João. Ela é linda, sabe? Ela tem assim um. E aí, eu encomendei essa semana para aqui também. Porque nós começamos um tempo novo, tá? Aí você pode dizer, pastora, mas eu olho para trás e eu vejo que ninguém vem para o culto. Eu posso estar triste? É isso mesmo que o inimigo quer, que nós ficamos tristes. Celebre aqueles que estão. Amém. E deixe a tristeza de lado. Porque enquanto nós ficarmos tristes com o pouco que vem, o inimigo vai cada vez mais colocando coisa na nossa cabeça. E quando você celebra o pouco que está, Deus, ele começa a agradecer. Glória a Deus, aleluia. Sei é um pouco que sobre o muito eu te colocarei. Amém. Amém, amados? Vamos aprender a celebrar. Se tiver dois, vamos celebrar. Amém. Não vamos ficar mais tristes, porque o inimigo quer nos ver tristes. E eu creio, amados, que nós vamos viver um tempo do sobrenatural do Senhor. Porque a igreja, no mover do Espírito Santo, porque não é nós, não é eu, Mena, falha. É Ele. É Ele, é o mover dele em mim. É verdade, Pai. E a gente se acha, às vezes, que é a gente. E a gente deixa de fazer o que Ele está mandando, amados. É verdade, Senhor. Mas não é nada nós, é Ele, é por Ele. E Ele só quer ver você se movendo. Eu vi um podcast, né? Acho que era aquele da tampinha, eu não mostrei para você, né? Nós ficamos soprando e saindo tanto. Eu fui mostrar até brusque para ela que ela não conhecia. Meu Deus, mas foi tão legal, né? Levei ela na Marta. Ela estava de férias, né? Aham. Mas ela ficou doente, essa noite ela quase não dormiu direito. Mas assim, ó, foi um tempo muito bom, né? Aí a gente foi jantar também com o pastor Hector, né? Porque ele também está sempre lá sozinho. E foi um tempo muito bom. E a gente pôde, assim, conversar bastante, né? E dar um tempo de qualidade para ela, porque essa menina aí também tem muitos problemas, né? Mas eu creio que começou uma nova história na vida dela. Amém. Glória a O pastor Hector, ele profetizou. E eu creio nesse tempo que vai acontecer e em todos nós, amém? Você pode crer se você descansar no Senhor, Amém. como o Senhor descansou naquele barco, porque Ele sabia que Ele tinha controle sobre a situação. E quando nós descansemos e sabemos que o Senhor está no nosso barco, e que o Senhor está no controle, que todas as tempestades que está nos acontecendo, Ele está permitindo para moldarmos, para nos moldarmos, amados. Nada Ele faz de graça. Aí você pode dizer, olha, eu passei por muita dor, mas foi muito bom, gente, porque eu sou outra pessoa hoje. Amém? Os meus medos foram embora. Amém. Porque passar pior do que eu passei, eu não acredito que tem pior. Porque eu já venho passando desde quando eu comecei no ministério, porque a minha luta não foi de familiar, não foi de casa. Eu sempre fui uma menina mimada, muito amada pelo meu pai, muito amada pela minha mãe. Meus pais, eles brincavam, os dois, eles corriam um atrás do outro, eu estava contando para a madre. Eles se amavam tanto, os meus pais, e ele nos ensinou a dignidade, o respeito, a honra, o amor. E a gente cresceu, a família do meu marido a mesma coisa. Eles se criaram sem pai, sem mãe, mas eles foram ensinados a honra, o respeito, a integridade. Amém. E ele nos criou assim, então eu não tive problemas. Às vezes eu digo para as meninas, né, uma vez elas me deram a administração do reencontro, né, mas vocês não fizeram ainda, né?
Então eu não vou dizer qual é. Aí eu disse assim, olha, meu Deus, mas como que eu vou? Eu disse para o apóstolo, como que eu vou ministrar uma coisa que eu não sei? Porque eu nunca vivi isso. Eu nunca tive nenhum trauma nos meus sentimentos, eu falei. Nem nas minhas emoções eu nunca tive, porque eu nunca passei. Nós éramos uma família muito, né, amada, assim, casei, meu marido continuou a mesma história, né? Sempre uma pessoa muito amada, nos dava muita atenção e cuidava muito bem dos filhos e tudo. Não somos perfeitos, nem éramos perfeitos, né? Sempre tivemos as nossas discussões, porque todo mundo tem, amado, ninguém é santo. Mas assim, dentro do padrão, a gente era uma família perfeita. Mas quando eu comecei no ministério, daí para cá, então eu comecei a levar paulada, sabe? Então eu fui ferida, fui machucada, fui caluniada, de tudo que vocês possam imaginar. Só que eu creio que a dor que eu passei até agora, ela vai contribuir para nos mover, para o Senhor nos mover para a promessa. Amém. Porque agora começa a promessa. Agora é o tempo da promessa nas nossas vidas. E na igreja Ibra. Amém. É o tempo do Senhor, porque não é mais nós. Amém. É Ele, é o mover dele em nós. E vocês podem descansar e comece a declarar aquilo que vocês querem que aconteça. Amém. Não existe nada impossível para Deus, e eu tenho certeza disso, porque tem acontecido coisa comigo que eu penso e o Senhor coloca lá. Eu pensei, eu nem pedi. E Ele me colocou no outro dia. Vocês entendem? Amém. 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 Glória a Deus. É isso aí. Sabe o que Ele quer? Colocar um louvor.